Salve, salve, guerreiros do meu Brasil! Tudo bem? Muito prazer, me chamo Renato Linhares e sou professor de História do IBPM, beleza? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre rotinas de estudos, técnicas para avaliação e, é claro, muito história. Mas eu já quero ir direto ao assunto. Vem aqui comigo, presta atenção. Alguma vez você já se sentiu um fracassado? Levanta a sua mãozinha aí em casa e fala para mim. Alguma vez você já se sentiu assim inútil por ter lido um texto e não ter entendido nada? Sim? Eu também. É normal, gente. É normal isso. Então hoje nós vamos aprender a como conseguir sair dessa zona de fracasso e ir para uma zona um pouco mais de motivação e segurança. Beleza? Então presta atenção. Deixa de lado o bailão, liga no IBPM e ouça o Renatão. Beleza? Vamos nessa então? É o seguinte. Produção, põe aqui na tela pra gente rapidinho ver os nossos slides. Você tem aí algumas perguntas. Como se preparar para as provas dos concursos? Como construir uma rotina e uma técnica de estudos? Como alcançar a tão sonhada vaga? Ou seja, são coisas que todo mundo almeja. Conseguir uma boa vaga, conseguir um bom emprego. Só que, veja, agora é a sua hora. E como fazer isso? Nós temos que pensar de uma maneira como um vencedor. Então, a primeira lição de hoje. Um vencedor não pensa que ele sabe que ele é. Tá bom? Então mude um pouco essa questão. Não sou fracassado, não sou inútil, eu tenho meu potencial, eu tenho força, eu tenho motivação e eu sou aluno IBPM e é assim que tem que ser. Beleza? Então, novamente, nós temos aqui no nosso slide uma imagem de dois pugilistas que foram muito famosos na década de 90, principalmente. O Evander Holyfield e o Mike Tyson. Eu peguei esse exemplo para vocês, para que vocês tivessem a noção de como que é difícil a nossa vida. Não é somente a sua, é de todo mundo. Então, se tornar um vencedor não é fácil. Beleza? Por quê? Vamos pensar. Você precisa aí de 3 tipos de preparo. O preparo físico, o preparo técnico e o preparo mental, tá bom? O preparo físico, ele é essencial, mas eu tenho certeza que vocês têm instrutores de um nível altíssimo, de plena excelência. Hoje, o que me interessa falar com vocês é sobre o preparo técnico e mental, ok? Por quê? Porque você imagina, para que um pugilista seja campeão, ele precisa estar com a sua mente muito bem focada, muito bem preparada e, é claro, aliar isso à sua técnica, às suas habilidades. Por isso, ele se prepara, ele treina, ele busca estratégias, habilidades, competências. Só que veja, ao subir no ringue, ele tem 50% de chance de vencer. Isto é, se ele se preparou mais do que o seu oponente, ele vai ter vantagem. Mas se ele não se preparou, ele vai estar em desvantagem. E meus amigos, presta atenção. É exatamente isso a nossa vida. Nós precisamos sempre estar preparados. Beleza? Tudo bem? E no seu caso, pode se agravar, porque depende da quantidade de vagas e a quantidade de inscritos, ou seja, a sua chance, ela pode reduzir, ok? Então, presta atenção, se essa é a sua angústia, se esse é o seu desespero, você está na aula certa, tá bom? E hoje nós iremos aprender isso. Primeiro, você precisa entender que você não pode, pelo amor de Deus, você não pode estudar ouvindo DJ Henrique de Ferraz. Você não pode fazer isso. Você não pode ver o seu irmão ali cantando tchau pra quem namora. Não pode. Então, primeira regra. Produção, coloca pra gente aqui na tela.
Você tem que ter um espaço para você, na qual você possa ter no mínimo uma paz, um silêncio, aonde ninguém venha a te perturbar. É difícil? É, mas se você tiver essa vantagem, utilize ao seu favor, tá bom? Uma outra coisa importante você chegou no seu lugarzinho, você tá lá, quietinho, na paz, no silêncio pleno, aí você fala, vou pegar no meu celular e mexer nas minhas redes sociais. Aí tá o erro. Esqueça os seus contatinhos, esqueça o crush, esqueça tudo. Você silencia as suas redes sociais, tá bom? Porque só assim você conseguirá manter o seu foco no que é o seu objetivo. E por último, e menos importante, produção, põe na tela pra gente aqui, anote tudo. Anote tudo o que o seu professor te falar. Você está em aula? Anota. Falou isso, falou isso. O professor respirou. Ele respirou. O professor fez uma piada sem graça. Piadinha sem graça. KKK. Beleza? Tudo, gente. Tudo que você puder, você anota. Porque isso vai te ajudar na construção do seu conhecimento. Beleza? A partir que você mudar esse seu hábito, a partir que você começar a praticar essas ações, você vai ter uma grande transformação na sua vida. E qual que é essa transformação? Produção, na tela pra gente. O que vai acontecer? Você tem aqui, há uma grande diferença entre você ser aluno e você ser estudante. O aluno, ele é aquele que recebe as informações e de forma passiva acabou para ele ali. Ele recebeu a informação, achou que aquilo era o necessário e ponto final. Agora, na verdade, com essas atitudes, com essa mudança de hábito, você deixou de ser um aluno e se transformou em um estudante. Um estudante ativo, que também recebe as informações, entretanto ele não para por ali. Ele continua os seus estudos, continua treinando, ele vai buscar. Então, gente, não tem receita mágica. A receita é essa. Você tem excelentes professores, meu guerreiro. Você tem excelentes professores no seu curso. Então, uma aula de qualidade, muito bem ministrada, muito bem entendida, é adicionada, chega em casa, faça o seu resumo da aula. Depois que você fez o seu resumo da aula, você vai voltar e você vai treinar. Se for matemática, pega o exercício, se for português, se for a redação, se for história, baixe as provas dos concursos. E assim você vai poder ter uma dimensão do que é o conteúdo. Renato, meu Deus, como que eu vou estudar? Quanto tempo eu tenho que estudar? Meu amigo, eu vou precisar aqui do pai da filosofia para te ensinar uma coisa muito importante. Muito importante. Que é o quê? Conheça-te a ti mesmo. Só você sabe o quanto que você suporta uma carga de estudos, né? O Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, você tem que conhecer. Só que assim, eu vou dizer uma coisa para você. Qual que é a técnica? Não adianta você estudar 10 horas de um péssimo estudo e nem 10 minutos do pleno estudo. Então, você precisa fazer o quê? Aliar a qualidade e a quantidade, tá bom? Especialistas afirmam que a média é 4 horas por dia. Ainda mais você, guerreiro IBPM, que eu tenho certeza que consegue. Tudo bem? Beleza? Gente, depois que você mudou o seu hábito, deixou de ser aluno para ser estudante, depois que você entendeu que na sua vida você precisa ter um espírito de vencedor, porque vencedor não é quem pensa, é quem sabe que chegou o dia da sua prova. Aí é aquele dia que começa as tremedeiras, que começa a suar frio, que começa a passar mal. Calma, bebê, presta atenção. Você precisa utilizar da prova
como um instrumento de motivação para você. E de que maneira? Produção, na tela pra gente aqui. O que você precisa? Primeira coisa, faça uma leitura da prova. Leia a prova um pouco antes. Dá uma folheada. E, gente, é assim. Daí você mudou a sua rotina, você mudou o seu hábito, parou de pensar que é um perdedor e se tornou um vencedor porque você estuda no IBPM. Chega o dia da sua prova. Aí é aquele dia que você começa a pensar, meu Deus do céu, é hoje. Começa a doer barriga, e começa a coceira, e começa a suar frio. Calma, bebê. O que você precisa entender? Não utilize a prova como uma inimiga. Utilize a prova como uma aliada para sua motivação, tá bom? Então, qual que é a técnica para você fazer a sua prova bem feita? Primeira coisa, se você é bom, por exemplo, em história, começa com história. Para quê? Porque você vai ler ali, acertei, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. Isso vai te causar uma motivação que vai te encorajar para as outras questões. Já fez o que você é bom? Já fez o que você gosta? Perfeito. Siga para as próximas. Professor, eu tenho uma tremenda dificuldade com matemática. Se for esse o caso, deixe para o último. Leia matemática, coloque assim, essa que eu conheço, eu sei resolver, coloca um asterisco, quer ver? Põe na tela pra gente. Tá aqui, ó. Sinalize a sua prova. Se você conhecer a questão, saber do que está falando, coloca um asterisco. Se você não tiver ideia de como fazer essa questão, coloque interrogação. Faça o que você sabe. No final, você volta para essas de asterisco, que você tem o conhecimento, e tenta resolver. Por quê? Porque se o tempo começar a te cobrar, as questões que você vai chutar são exatamente aquelas que você já viu que você não sabe. Que está ali quase que perdida. Então, é onde tu tem que chutar, beleza? Então, gente, qual que é a nossa lição de hoje? Nada de fracasso, nada de desmotivação. Lembre-se que você é inteligente e só precisa fazer uma coisa: saber aplicá-la, saber aplicar a sua inteligência. Beleza? Tudo bem? Então agora chegou a hora da nossa prática, para ver se você realmente entendeu a mensagem. Né? Quando eu era um estudante, ainda sou, mas quando eu estava me graduando, eu peguei um livro uma vez, de um autor francês, chamado Marc Bloch. Chamava Apologia da História ou Ofício do Historiador. Ali assim, ó, o bom historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. E a partir dessa frase eu falei, é o quê? Ele está definindo história nessa frase. O bom historiador se parece com o ogro da lenda? Ponto. Onde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça? Então historiador é canibal? Não, não é isso. Vamos entender a frase? Essa frase, ela é o quê? Veja. Quando ele diz que o bom historiador se parece com um ogro, o que é um ogro? Vamos entender o que é um ogro na mitologia. Um ogro é um ser mitológico que se alimenta de carne humana, tá? Assim como o historiador, mas não na forma literal de se comer a carne humana. O Marc Bloch, ele quer dizer o seguinte, que a história é construída através das ações humanas. Sem o homem, não existe história. Vou passar para vocês alguns fatos históricos e quero que você tente associar a primeira coisa que vem à sua mente. Se você acertar um dos três, para mim está ótimo, beleza? Vamos lá então? Exemplo, descobrimento do Brasil. Quem que você lembra? Pensou? Beleza.
Independência do Brasil. Quem que você lembra? Pensou aí? Tá. O último, nazismo. Quem que você lembra? Quem você associa? Pensou? Então beleza. Na telinha pra gente. Se você pensou na parte do Brasil, do descobrimento, e você pensou no Pedro Álvares Cabral, você associou o fato histórico ao personagem. Se você, ao pensar de independência do Brasil, associou a independência a Dom Pedro I, você também acertou. E se você associou o nazismo ao Führer Adolf Hitler, você também acertou. Ou seja, não podemos desassociar o homem da história. Era isso o que o Mark Bloch queria nos dizer. Beleza? E por que ele afirma isso categoricamente? Porque o homem, ele é o agente transformador da sociedade. Na tela, veja aí. Quando eu digo homem, gente, eu quero dizer um ser humano, tudo bem? Porque foi o homem, foi o ser humano. No caso mais específico, foi uma mulher que inventou a agricultura, que fez a maior revolução da história, a revolução agrícola. Foi a mulher, foi um ser humano, ou seja... Só que veja, o homem, ele inventou uma coisa importantíssima, que vai ser a transição da pré-história para a história. Na tela. Temos aqui a invenção da escrita. E eu gosto de usar esse exemplo porque ele é o melhor de todos. Para você entender definitivamente por que o homem é o agente transformador da sociedade. De um lado você tem aí os hieróglifos, né, do Egito Antigo, na qual a escrita egípcia era o formato de símbolos, de desenhos, né? Os escribas tinham essa responsabilidade para organizar, né, o império e para saber quem pagou imposto, quem não pagou, quem está devendo, quem é caloteiro, essas coisas. Só que veja, os egípcios, eles usavam os símbolos. Daí, um trabalhão, os fenícios, há mais ou menos 4.000 anos atrás, um trabalho de pegar esses símbolos e transformar esses símbolos em letras, ou algo que se aproximasse de uma letra. Então veja, a escrita era com símbolos, os fenícios, com o maior dos trabalhos, tiveram que transformar isso num alfabeto. Tá bom. Aí o homem é o agente transformador da sociedade. Vejam o que o homem fez na tela. Agora, em pleno século XXI, o homem deixa de usar o alfabeto para usar a figurinha do WhatsApp, para usar os emojis, né? Ou seja, voltamos aos símbolos. Então, o homem, ele é o agente transformador. Então, veja, lá no passado, o homem adorava isso, adorava os símbolos. Fenícios, um trabalho de fazer o alfabeto. E agora nós nem conversamos mais por mensagem. Nós nem ligamos mais. As mensagens hoje é um vício. Mandou uma figurinha, você tem que responder com a figurinha, porque senão não tem graça, né? Gente, dá uma olhadinha no que eu trouxe para vocês. O sonho de vocês, o sonho de consumo na tela. A nossa famosa SpaceX e ESA, beleza? Ou seja, vamos lá, gente, chega o momento da gente praticar. Então eu estou aqui para ajudá-los. Vamos fazer algumas questões. Eu busquei questões do ano passado, tudo bem? Da SpaceX. Então vamos fazer juntos para que possamos tirar as dúvidas, beleza? Então vou colocar na tela a primeira questão. Vamos lá? Então tá assim, gente, o mundo feudal baseava-se em uma sociedade rigidamente hierarquizada, na qual os indivíduos encontravam-se subordinados uns aos outros por laços de dependência pessoal.
Havia uma grande massa de camponeses presos à terra, que viviam sob o domínio dos senhores feudais e que se dividiam em dois grupos com características particulares. Bom, gente, o que vai acontecer? Olha para a questão e você vai entender que ela está falando dos camponeses. Ela fala assim, olha, deixa bem claro, havia uma grande massa de camponeses presos à terra, que viviam sob o domínio dos senhores feudais e que se dividiam em dois grupos, ou seja, quer saber quais são esses grupos que se dividiam, no caso os camponeses, beleza? Para isso, eu vou pedir que vocês vejam aqui na tela como que se dividia a sociedade estamental, a sociedade da Idade Média. É uma frase que eu gosto tanto que chega a dar arrepio quando eu ouço essa frase. Não sei porquê, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça já há uns 10 anos. Então, ó, na tela tá aí. Sociedade estamental se divide em clero, nobreza e os camponeses. Beleza? E qual que é a frase? Do ladinho aí, ó. Enquanto uns rezam, outros combatem e o resto trabalha. Ou seja, é uma sociedade que ela é determinada pela sua função. Beleza? Ou seja, o camponês vai trabalhar, o nobre vai combater e o clero vai rezar. Ponto final. Agora, na pergunta, volta lá. Quais dessas perguntas estão falando de camponeses ou de pessoas que trabalham? Então vamos lá. Quando você ouve a palavra suzerano e vassalo, você precisa lembrar de uma coisa. Suzerano tem a terra e o vassalo recebe essa terra em doação. Então não tem nada a ver com camponês. A letra A já está errada. Cavaleiros e soldados. Não, se você entendeu que cada estamento tinha o seu trabalho, então não poderia ser, porque é camponês, é quem trabalha. Então, cavaleiros e soldados também está errado. Servos e baixo clero. Será que pode confundir? Servo é aquele que está ali, servindo, trabalhando, ou seja, está no caminho. E baixo clero. O baixo clero trabalha, o baixo clero reza, assim como o alto clero, beleza? Você tem a letra D, servos e vilões. Professor, vilão? Quem são os vilões? Tá? E também tem a letra E, vilões e salteadores, né? Saqueadores, ladrões. Ladrões não passam, não está dentro de uma sociedade, né? Então, o que nos leva é servos. Quem serve? Você já viu que a letra C está falando do clero, então você já pode eliminá-la. A questão de servos e vilões. E na questão diz assim, ó, dividiam em dois grupos com características particulares. Ou seja, o servo está preso à terra, não pode sair. Ele tem um contrato com o senhor feudal. E os vilões também são trabalhadores, entretanto, eles são livres. Eles podem trabalhar em diversos feudos. Beleza? Então, essa questão que caiu ano passado, a resposta correta é a letra D de Deus. Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima? Essa aqui é uma questão técnica de nível médio, tá bom? Que monarca francês representou o ponto culminante do absolutismo em seu país e cujo ministro, Colbert, lançou as bases do mercantilismo no período de 1643 a 1715. Bom, primeira coisa, de cara ele pergunta, que monarca? Então, o que é um monarca? Monarca é o rei. Então, tudo que for rei, na sua resposta, vai estar ali, vai estar no caminho certo, beleza? E você deveria saber qual que é o monarca
na França que foi o símbolo do absolutismo? Vamos pensar. Aí eu tenho aqui as alternativas. Letra A, Cardeal Richelieu, tá? Cardeal Richelieu, ou seja, Richelieu ele foi um ministro, não foi um monarca. Já vamos eliminar ele agora, beleza? Letra B, Henrique VIII. Henrique VIII era um monarca, mas era da Inglaterra. Será que você lembra da história dele? Ele era casado com Catarina de Aragão e ele estava ali, louco para divorciar e casar com a Ana Bolena. A igreja falou, não. E aí ele fez o quê? Rompeu com a igreja católica e fundou a sua própria igreja. Ele é monarca, mas monarca inglês. Estamos falando da França. Beleza? Então a B também está eliminada. Luís XVI, um rei famosíssimo. Por que famosíssimo? Porque ele perdeu a cabeça. Literalmente falando, se você se lembrar da sua aula de Revolução Francesa, você vai se lembrar que ele e sua esposa, Maria Antonieta, perderam a cabeça. Então veja, Luís XVI é o símbolo da queda do absolutismo, tá? Não, né, do ponto máximo desse sistema. Felipe II também foi um rei francês, Felipe Augusto, né? E ele foi um rei francês durante a Idade Média, aquele tempo de cruzadas, de troca de dinastias, foi nesse tempo, tá bom? A letra E é Luís XIV, então eu vou pedir para colocar na tela aqui a nossa historinha. Olha aqui o Luís XIV. Luís XIV ele foi o maior símbolo do absolutismo na França, né? E ele dizia o seguinte: eu sou a França e a França sou eu. Ele disse: o Estado sou eu. Eu sou o Rei Sol. Lembra disso? Ele se achava o centro, ou seja, um rei absolutista tem o poder centralizado em suas mãos. Sendo Luís XIV chamado de Rei Sol, você associa o quê? Que ele foi o maior símbolo do absolutismo francês. Beleza? Fechou? Próximo. Essa aqui também da SpaceX vai dizer um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Se você estudou sobre isso e você sabe quem foi o principal ator da Reforma Protestante, você vai acertar. Mas eu vou fazer com você bonitinho. Vamos lá? No começo do século XVI, interessado em construir a Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Figer a venda das indulgências, que garantiriam o perdão dos pecados àqueles fiéis que a comprassem. Esse abuso do poder exercido pelo Papa causou profunda revolta em um monge. Presta atenção. Causou profunda revolta em um monge do Sacro Império Romano Germânico chamado, vamos lá, letra A, Erasmo de Roterdã. Bom, ele foi um crítico feroz à Igreja Católica, às suas práticas, mas veja, eu vou ler para vocês, profunda revolta em um monge. Então, não é o Erasmo, tá bom? Thomas Moros escreveu um livro chamado Utopia e também foi um estadista, ele foi um representante do governo inglês, beleza? Não tinha muito a ver em relação com o monge. Era filósofo, era escritor, mas eu vou insistir nisso até entrar na sua cabeça, porque a resposta está na pergunta. É um monge. B também não vai rolar, beleza? Peter Bruegel é a C. Peter Bruegel foi um grande artista, né, dos Países Baixos, que representava fome, miséria em suas obras. Então, não é monge,
beleza? Letra D, Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Vou deixar essa em aberto, tá bom? E a letra E, Nicolau Copérnico, beleza? O Copérnico também criticou a igreja. Lembra da teoria que a igreja falava? A Terra é o centro e o Sol é que gira em torno dela. Teoria geocêntrica. Copérnico dizia, não, é ao contrário. Sol é o centro e a Terra é que gira em torno dele. Teoria heliocêntrica. Também criticou a igreja, mas não era o monge. O monge era o tal do Martinho Lutero. A questão é a D. Eu acho importante você olhar agora e entender pelo menos 3 das principais críticas do Martinho Lutero. A primeira, na telinha, chama-se simonia, tá bom? A igreja, ela vendia cargos eclesiásticos. Ou seja, se eu fosse um nobre riquíssimo e eu quisesse fazer parte do clero, eu poderia comprar um cargo e assim eu faria parte do clero. Fofoquinha histórica. Break news do Renatão, presta atenção, fofoca. Isso a Globo não mostra, tá? Mas eu mostro para vocês. Atenção, sabiam que o Rodrigo de Borgia, que mais tarde ficou conhecido como Papa Alexandre VI, que ele foi o responsável por assinar o Tratado de Tordesilhas, aquele tratadinho que separava as terras de Portugal e da Espanha? Sim. Ele comprou cargos, se tornou Papa e veja, ele tem uma fofoca aí que ele tinha mais de 10 filhos, inclusive uma filha com a própria filha dele. Deixa em off, beleza? Então isso era simonia, tá bom? Relíquias sagradas. O que eram as relíquias? A igreja vendia artigos religiosos que possivelmente foram utilizados por Cristo e seus discípulos. Um exemplo disso, lascas de madeira. Venderam tantas lascas de madeiras, afirmando que era a cruz de Cristo, que ao invés de construir uma cruz, dava para fazer um barco, tá bom? De tanta lasca que foi vendida. E a cerejinha onde causou a histeria de Lutero foi as indulgências. Por quê? Porque a igreja dizia, você pecou, meu amigo? Aí você pensa, pequei. Pensar é pecar? Então você está pecando direto, né? E agora? Só tem 2 caminhos para você. O céu ou o inferno. Só que você vai arriscar passar pelo juízo final? Se você quiser pular essa parte, eu tenho aqui uma cartinha que se você comprar, vai te garantir o seu espaço no céu. Olha que negócio. Ou seja, eu pequei, assumo que eu pequei. Eu compro essa carta e vou garantir o meu lugarzinho no céu. Olha que beleza. Ou seja, quando o Martinho Lutero começou a ver essas práticas da igreja católica, ele ficou tão maluco que ele criou 95 teses, grudou na porta da igreja e falou, a partir de hoje vou fazer uma nova igreja, essa igreja não presta. Tudo bem? É aí que surgiram as igrejas protestantes, beleza? Foi o que? Foi a divisão do cristianismo, beleza? Então, professor, só uma dúvida, o que é igreja protestante? Como se fosse evangélica hoje, não tem a católica e a evangélica? Ou seja, a evangélica é a protestante, beleza? Fechou? Vamos para a próxima? Essa aqui, ela precisa de uma coisa técnica e decorada. Eu sou uma pessoa que digo, não decore a história. Mas essa aqui, eles pegaram a gente. Só que veja, tem alguns caminhos que você pode seguir. Uns atalhos, na verdade. Então, olha a questão, vamos lá. O sistema de capitanias hereditárias não foi um fracasso total.
pois pelo menos 2 capitanias conseguiram prosperar. Então vamos lá. Eu quero que você agora leia a sua prova, leia a sua questão na tela. Veja. Letra A tem São Vicente e Bahia. Letra B, Pernambuco e São Vicente. Letra C, Pernambuco e Itamaracá, que é na Paraíba. Letra D, São Vicente e Espírito Santo. E letra E, São Vicente e Porto Seguro. Quantas vezes você ouviu a palavra São Vicente? Um monte de vezes, não foi? Ou seja, ele deixou um caminho aí, que São Vicente é muito forte. Então veja, se você fosse pela lógica, a letra C, Pernambuco e Itamaracá, já não caberia. Porque tem tanta São Vicente que alguma São Vicente é correta. Porque de 5, 4 cita São Vicente. Beleza? Agora, infelizmente, você precisa saber qual deu certo. Tá bom? Então, só para você entender a história. Na tela, ó, as capitanias hereditárias foram o modelo que Portugal implantou no Brasil para administrar. Então tinha lá uma terra gigantesca e não tinha quem mandar para cá. Então ele dividiu a terra em lotes e doou para alguns nobres, tá? E esses nobres tinham que fazer essa terra prosperar, tá? Mas veja, eu quero que você entenda. Portugal doava a terra e esperava que esse nobre, né, com os recursos particulares, isto é, o dinheiro dele, ele investisse na terra. Ok. Só que começaram alguns problemas. Primeiro, nem todo nobre queria vir para o Brasil. Deixar Portugal, deixar a Europa vir para um lugar desse aqui, cheio de mato? Não quero. Muitos se recusaram. Então, tudo bem? A pequena nobreza, ela vai aceitar o desafio. Beleza, fechou, o rei conseguiu, mandou para cá os pequenos nobres, né? Só que chegou um momento que deu ruim. Mais uma fofoca para vocês. Começou a chegar um, começou a chegar outro. Aí chegou um tal de Francisco Coutinho, na capitania da Bahia de Todos os Santos. E lá ele chegou e falou: quem manda aqui sou eu agora, e ponto final. E os nativos, os indígenas, disseram: ok, fique à vontade, podemos lhe convidar para o jantar? Claro que pode, eu estou em casa. Mas ele não sabia que o jantar era ele. Eram índios canibais. Então veja, a partir que eles ficaram sabendo que o nobre saiu de Portugal para vir para cá se aventurar, e ele foi literalmente devorado pelos indígenas, eu duvido que alguém vai querer vir para cá. Tá bom? Então, somente 2 deram certo. Vamos voltar na questão? Essa aqui, gente, não tem o que fazer. Tem que decorar, tá bom? As 2 deram certo foram São Vicente, com Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, com Duarte Coelho. Então, a resposta correta é a letra B, ok? Vamos para a próxima? Então, vamos lá, gente. Olha a nossa ESA aí, hein? Olha a nossa ESA aí, hein? Essa parte da história eu adoro. Mas eu adoro porque cada coisa maluca que acontece. E caiu na ESA e eu tive o prazer de trazer para vocês, tá? Ela é sobre a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Ah, impressionante, muito bom saber disso. Olha a questão, na tela. Dom João, em 1808, decretou a abertura dos portos às nações amigas. Em consequência, essa medida no Brasil fez o quê? Então vamos lá. Eu vou precisar usar aqui a nossa lousa, tá bom? Eu queria que, olha, eu quero que vocês entendam que eu sou um ótimo artista, tá bom? Desenhista, tá? Não riam. Mas aqui seria Portugal. Aqui a Espanha
e aqui a França, tá bom? Aqui em cima temos uma ilhinha, né? Uma ilhinha chamada de Inglaterra, tá bom? O que está acontecendo na Europa neste momento? Vamos lá. A Inglaterra é a nação mais rica, é a burguesia mais rica que existe, beleza? Ela é a rainha dos mares, poderosíssima. E a França está vivendo uma época de expansão. Expansão com o general Napoleão Bonaparte, que nesta fase já é imperador francês. Beleza? Qual que é a tática de Napoleão? Invadir a Inglaterra? Ele tentou. Mas uma batalhinha aqui, ó, em Trafalgar, não deu certo. Tá bom? Então, ele só teve uma solução, que era o quê? Tentar quebrar a economia inglesa para que a economia francesa pudesse ser a mais forte. Vamos quebrar os ingleses e assim seremos os mais poderosos, a burguesia mais rica da Europa. Beleza? Então, o que foi que ele fez? Napoleão Bonaparte tinha um exímio exército terrestre e decretou em 1806 o tal do bloqueio continental. Tá bom? O que é esse bloqueio continental? O país que fizesse comércio com a Inglaterra seria invadido por tropas francesas. Os reis seriam destronados e Napoleão colocaria parentes. Você viu que loucura? Então pensa comigo. Você acha que Napoleão ele vai invadir? Acha não, ele invadiu. Ele invadiu diversos países que se recusaram a não praticar comércio com a Inglaterra. Ou seja, chegou um momento que um paizinho aqui, ó, esse aqui, Portugal, ele fazia o jogo duplo. Sabe assim? Sabe aquela história de contatinho? Quando fala assim, ó, ai, eu só falo com você no WhatsApp. Sabe essas mentiras que acontecem? É a mesma coisa. A Inglaterra, Portugal. Portugal, o príncipe regente, João, o senhor está falando com a França? Não, só falo com vocês. Vem Napoleão e fala, João, você está fazendo comércio com a Inglaterra? Não, jamais te trairia. Ou seja, estava fazendo o jogo duplo. Comércio com a Inglaterra e mentindo para a França. Ou seja, a hora que Napoleão descobre isso, ele fica revoltado e fala, eu vou invadir Portugal. Só que assim, gente, tem um detalhe, tá? Ele tem dois jeitos, duas maneiras de invadir Portugal. Partindo pelo mar, no caso, Oceano Atlântico, ou pelo Mar Mediterrâneo. Tá bom? Aqui é o Mar Mediterrâneo e aqui é o Oceano Atlântico. Só que ele pensa, tá, o meu exército ele é bom na terra. No mar, quem manda é a Inglaterra. Como que eu vou sair por aqui? E agora? Só tem um jeito. Pedir permissão para a Espanha para invadir Portugal. E aí ele propõe. O rei da Espanha, Fernando, ouve a proposta de Napoleão. Ele fala assim, Fernandinho, vamos fazer um rame-rame? Sabe o que é um rame-rame, minha gente? Vamos fazer um negócio, vamos fazer uma divisão. Você deixa o meu exército entrar no seu território e conquistar Portugal. E no final, nós dividimos o território, tira uma parte para você. Você não tem nada a perder. Aí Fernandinho pensou no rame-rame e falou, sim, justo. Só que aí, Napoleão, muito pilantra, fez o quê?
Já que ele estava com o seu exército marchando sobre o território espanhol, ele falou: eu não vou fazer rame-rame nenhum. Já estou aqui mesmo, eu vou conquistar Espanha e Portugal. Ele destrona Fernando e coloca no poder Luís Bonaparte. Beleza? Agora a invasão em Portugal, ela é inevitável. Beleza? Foi só uma entradinha para você entender o porquê que essa família real portuguesa saiu e veio para o Brasil. Por quê? Porque o exército de Napoleão já estava marchando em direção a Lisboa. Então, o príncipe regente, que era Dom João VI, ele não é rei ainda, ele é príncipe regente. A rainha Maria I, no caso, Maria Louca. Por que louca? Porque no dia 29 de janeiro de 1807, eu estava lá gravando esse dia para contar para vocês, tá na aula. E, pessoal, vamos fugir em silêncio, ninguém pode saber. Estamos indo embora de Portugal. Pega o ouro, pega a prata, pega as riquezas, coloca nas caravelas e vamos embora. Maria começa: eu vou lutar contra Napoleão, faz mal ao rei. E o povo começa a ver que é uma fuga. Por isso que a história lhe deu o nome de Maria a Louca, tá bom? Porque foi uma insanidade querer ficar e lutar contra o exército de Napoleão Bonaparte. Beleza? Só que veja, o que nos interessa é saber, beleza? A corte, a família real está saindo de Portugal e vindo para o seu império. No caso, o Brasil, né, que era o Império Português, fazia parte do Brasil e colônias da África. Beleza? Faz parte do Império Português. Então, ele pensou assim: ao invés de eu perder todo o meu império, então eu vou transferir a corte de Portugal para o Brasil. Então eu perco Portugal, mas não perco o quê? Os meus outros territórios. Certo? Tá, só que veja, o que acontece? Essa é a chave da sua questão. Por favor, você não pode esquecer disso. Com certeza você viu em alguma aula, na sua escola ou no IBPM, que existia uma relação entre Portugal e Brasil. E essa relação chamava-se Pacto Colonial. Tá? O que é esse pacto colonial? A colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. O Brasil só pode fazer comércio com Portugal. Dom João chega aqui em 1808 e depois de alguns dias ele assina o principal documento que vai mudar a história do Brasil. Eu vou mostrar para vocês o que ele fez, para depois voltarmos na questão e respondê-la, beleza? Veja aí na tela. Então, ó, a fuga acontece em 29 de novembro de 1807. O desembarque em Salvador em 22 de janeiro de 1808. E no dia 28 de janeiro, ele faz a abertura dos portos às nações amigas. Volta aqui para mim. Presta atenção. Quando ele abre os portos do Brasil, ele faz o quê? Ele anula o pacto. Antes, o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Ele abre os portos para todo mundo, menos a França, que é inimiga dele. Então, o pacto colonial, ele literalmente está anulado. Historiadores como Caio Prado Júnior afirmam que, a partir desse documento, em 1808, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Beleza? Tá bom? Voltamos à questão então? Vamos ver aqui, ó, na tela. Repetindo. Dom João, em 1808, decretou a abertura dos portos às nações amigas. Em consequência, essa medida, letra A,
fortaleceu os laços comerciais com Portugal? Abrindo os portos, fortaleceu relação com Portugal? Não. Letra B, dificultou a compra dos produtos ingleses? Não. Por quê? Porque a Inglaterra apoiou, achou maravilhoso, porque agora vai vender para o Brasil. Brasil e Portugal, ó que lindo. Letra C, determinou a decadência da lavoura canavieira? Também não. O açúcar vai estar presente na nossa história por diversos tempos, tudo bem? Alguns tempos com maior destaque, até a Era do Ouro. Depois vai se manter como um grande produto de exportação. D, extinguiu o monopólio comercial português? O que é monopólio? Somente uma pessoa faz. Ah, somente uma pessoa faz? Brasil só pode fazer comércio com Portugal. Está extinguido, beleza? Letra D, meus lindos. Letra D, beleza? Vamos para a próxima? A próxima também é uma questão para você gravar datas. Então, gente, teremos que saber de datas. O período regencial. A regência no Brasil, ela foi de qual período? Bom, eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui que eu acho muito importante. A cronologia da história do Brasil, tá bom? Vou colocar aqui, ó, os períodos históricos do nosso Brasil. Então, ó, de 1500 até 1530 temos o período pré-colonial. Beleza? Então aqui Portugal falou: se o Brasil para lá, o que eu quero é fazer comércio com as Índias. Esquece isso. Tá. Quando ele viu que ia perder o território, né? Ele precisava ocupar o território, começou o período colonial, que vai de 1530 até a independência, 1822. Então aqui, ó, período colonial. Beleza? Tudo bem? Aqui temos a independência. Então, o próximo período é o Brasil independente, é o Brasil Império. Chama-se Primeiro Reinado, do Dom Pedro I, que vai de 1822. Aqui começa a sua resposta, tá bom? Vamos aqui, ó. Primeiro Reinado. Gente lindo, atenção. Em tão pouco tempo, Dom Pedro I se transformou no grande herói ao grande vilão do Brasil. As pessoas do Brasil não aguentavam mais Dom Pedro I. Então, em 31, ele vai abdicar do trono. Vai falar: não quero ser mais imperador do Brasil. Eu quero ir lá para Portugal e assumir o trono. Vou virar lá Dom Pedro IV. Vou ser Dom Pedro IV lá em Portugal. Não quero mais o Brasil. Não quero. Já me estressei, já cansei, vou embora. Então, quem vai ser o nosso governante? Quem vai ser o nosso imperador? Isso, o filhinho dele, Pedrinho, de 5 anos. Beleza? De 5 anos. Mas veja, Pedrinho não pode governar. Só pode governar a partir dos 18 anos. Então, esse período na qual acontece a abdicação de Dom Pedro I, inicia-se a regência, que é o que a nossa perguntinha está falando. A regência começa quando? Então, ela começa da abdicação de Dom Pedro I em 31 até a posse em 1840 do Dom Pedro II. Aqui
acontece o famoso golpe da maioridade, tá bom? Vamos voltar na questão e tentar resolvê-la? Vamos lá? O período regencial deu-se, letra A, durante a maioridade de Dom Pedro II, entre a abdicação de Dom Pedro I e 1840, entre a independência e o segundo reinado, do início da maioridade de Dom Pedro II, ou letra E, durante o primeiro reinado. A regência aconteceu da abdicação de Dom Pedro I até a posse de Dom Pedro II em 1840. A sua resposta, então, é a letra B. Vamos lá, gente. Então, a última questão. E essa última questão, ela é sobre o Brasil República. Particularmente sobre a Era Vargas, que cai em todos os vestibulares desse meu Brasil. Tá bom? Então, a Era Vargas deve ser estudada com muito carinho. Tá bom? A pergunta é essa aqui, ó. A Segunda Guerra Mundial representou um importante período na história brasileira devido à participação do nosso país no período de 42 até 45. No contexto desse conflito mundial, podemos afirmar o que? Gente, é muito importante que você entenda uma coisa. O Vargas, ele era simpatizante das doutrinas fascistas e nazistas, beleza? Ele tinha uma aproximação. A política externa de Vargas era ambígua e pragmática, né? Ele fazia o jogo com os dois lados, tanto com os Estados Unidos, com o bloco dos aliados, quanto com o bloco do eixo, né? Comandado pela Alemanha de Hitler. Então ele fazia os dois lados. E ele gostava desse jeito, né? Lembrando, Vargas foi um ditador, ele deu um golpe, ele implementou aqui uma censura. Então ele tinha uma simpatia com essas ideias fascistas, beleza? Tá. O que vai acontecer? Chega um momento que os Estados Unidos vai parar e vai começar a ver que, como Vargas está muito próximo do eixo, no caso a Alemanha nazista, vai dar uma enquadradinha nele e vai falar assim: ô garotão, tu tá aqui na América, beleza? Tu faz parte aqui do continente, somos irmãos de continente, e você tá flertando com Hitler, meu amigo. Não faça isso. Eu preciso do Brasil estrategicamente como uma base militar. Só que veja, Vargas ele é um articulador muito forte, ele foi um estadista, né? Ele tem uma história de respeito. Ele fala: tudo bem, eu posso romper com eles, mas vou ganhar quem troca? E o que vocês querem de mim? Então, vamos lá. Primeiro, o que quer na verdade os Estados Unidos? Se você para pensar na geografia, né? A parte da costa brasileira comparada à Europa é a parte mais próxima, é o caminho mais curto que tem. Então aqui seria uma ótima, na parte do Nordeste brasileiro, uma ótima base militar. Menos tempo, menos custos de combustível para ir. E se Hitler quer comandar, quer invadir algum lugar, o Brasil ele tem o quê? Um tamanho continental, não vai invadir a América do Sul nunca. O Vargas, interessante. E eu ganho o que com isso? O que você quer, Vargas? Olha, eu tô com uma vontade de construir uma siderúrgica nacional aí. Você financia para mim a construção? E aí as tratativas entre Brasil e Estados Unidos acontecem. Ou seja, o Brasil definitivamente ele deixa de apoiar o eixo e apoia os aliados. Inglaterra,
França, Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Só que veja, o Vargas, ele era muito incoerente. Muito, muito. E isso vai lhe causar a derrota. A derrota como político no Brasil. Tá bom? Nesse período. Por quê? Porque, veja, o Brasil ele entra na guerra em 1942, mandando enfermeiros, suprimentos lá para o fronte de batalha. Em 44, ele entra de fato na guerra e ele manda a FAB e a FEB, Força Aérea Brasileira, e a Força Expedicionária Brasileira. Mandam a FAB e a FEB lá para a Europa, no caso a Itália, para lutar contra o fascismo. Contra a ditadura de Mussolini. Só que veja, no Brasil ele é um fascista. Ele é um ditador também. Então veja, os soldados saem daqui, vamos lutar a favor da democracia. Viva o Brasil, viva, vamos, acabou, beleza. Foram lá, deram um show, venceram tudo, perfeito. Mas quando eles pararam para pensar, eu falo assim, tá, nós saímos do Brasil para lutar pela democracia em outro país, nossa vida em risco, e no nosso país tem um fascista? A incoerência da coisa. Então, o exército brasileiro, ele arquiteta um golpe contra o Vargas. Fala, meu amigo, você é um fascista, você mandou o exército brasileiro lutar contra o fascismo, não tem por que você ficar. Chega de incoerência, fim da era Vargas, fim do Estado Novo, tá bom? Vamos para a questão? Essa informação que eu te dei foi preciosa, hein? Vamos lá, questão na tela. A Segunda Guerra Mundial representou um importante período na história brasileira devido à participação do nosso país no período de 42 a 45. No contexto desse conflito mundial, podemos afirmar que, letra A, o Brasil entrou no conflito do lado das democracias que lutaram contra o totalitarismo devido a um pacto de aliança com a Itália. Opa, a Itália não era dos aliados, era do eixo Itália, Alemanha e Japão. Beleza? Questão errada. Bem, o resultado da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi a queda do governo ditatorial de Getúlio Vargas, acompanhando uma tendência do mundo pós-guerra. Essa daí, bebê, é a letra B, porque mandou o exército, lutou contra o fascismo, voltou, Vargas é um ditador. Não tem lógica. Se derrubou lá, vai derrubar aqui. E, gente, é uma coisa importante. No fim da guerra, o fascismo e o nazismo deixam de ser aquelas coisas gloriosas, os mocinhos, e começam a ser os vilões da história. Portanto, ter um governo fascista depois da Guerra Mundial não rola, beleza? Meus lindos, as outras questões estão aí. Se você tiver dúvida, põe nos comentários e eu ajudo você, beleza? Então é isso, meu povo. Então presta atenção. Tudo que você ouviu desse pobre professor de história, se dedique, se motive. Você não é um fracassado, você é um vencedor, beleza? Então pegue agora as questões, releia, estude. Não entendeu? Pode me chamar, põe nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Um grande beijo e namastê!